Eu aqui de novo para mais um vídeo no Calango Tagarela e hoje eu vou falar sobre uma matéria interessante sobre as eleições que teve em Portugal, sobre o processo que está acontecendo com os imigrantes hoje, dia 9 de 6 de 2025. Esse vídeo tem 2 semanas, né? Esse vídeo é da BBC News e eu achei muito pertinente trazer esse vídeo porque ele explica mais ou menos o que está acontecendo hoje, o reflexo dos acontecimentos das eleições, a ajuda dos brasileiros e os imigrantes de Portugal que moram em outros países terem votado no partido do Chega. Então, a gente vai aqui direto para o vídeo e a gente vai falando sobre o assunto conforme os acontecimentos. Vamos lá para o vídeo? Portugal teve a terceira eleição em 3 anos, e à primeira vista pode parecer que pouco mudou. O partido de centro-direita que já governava o país foi o mais votado e deve continuar no poder. O povo português deu um voto de confiança ao governo que está em funções. Mas na verdade o resultado traz transformações para a política do país, com um avanço maior do que esperado da direita anti-imigração. E não tenham dúvidas, nada ficará como antes em Portugal. O Chega, partido de direita e anti-imigração, ficou em segundo lugar em número de cadeiras no parlamento, junto com o Partido Socialista, e pode acabar se consolidando como a segunda maior força política de Portugal. O partido tem uma relação ambígua com os imigrantes brasileiros, que são a comunidade estrangeira mais numerosa de Portugal. Eu sou Daniel Galas, da BBC News Brasil, e nesse vídeo eu vou falar sobre o novo avanço da direita radical em Portugal. Eu também detalho como os brasileiros têm cada vez mais influência no país. Eu começo pelo resultado das eleições de 18 de maio. A Aliança Democrática, coalizão de centro-direita do premier Luís Montenegro, foi a mais votada, com 32,7% dos votos. Com isso, deve continuar a governar Portugal e ficar com 89 das 230 cadeiras do parlamento. Só que esse número é menos do que os 116 assentos necessários para ter maioria legislativa. Então, ainda não está claro qual vai ser a capacidade da Aliança Democrática de governar de fato e que alianças o partido vai tentar construir no parlamento para viabilizar o governo. Eu não pago YouTube. Então, gente, eu tenho que colocar propaganda, deixar essa propaganda rolar, porque realmente eu não pago YouTube. Então vamos lá. É um problema num país que atravessa uma instabilidade política. Foram 3 eleições gerais num período curto de apenas 3 anos. Essa eleição mais recente, aliás, foi convocada porque Luís Montenegro perdeu o voto de confiança no parlamento em março. Ele foi pivô de um escândalo envolvendo uma empresa de consultoria de propriedade da sua família, o que provocou acusações de conflito de interesse. Montenegro negou ter envolvimento na empresa. O resultado das eleições mostra que ele sobreviveu ao escândalo. Mas a principal novidade tem a ver com a oposição. O Partido Socialista, tradicionalmente a principal força de esquerda, teve o pior resultado eleitoral em décadas e ficou praticamente empatado com o Chega, partido mais à direita que obteve mais votos do que o previsto nas pesquisas. André Ventura, líder do Chega, virou a principal voz contrária à imigração em Portugal. Recentemente, ele postou uma imagem de si próprio vestido de piloto junto. Isso aqui que eu ia mostrar pra vocês. Olha, bom, pra quem conhece basicamente o André Ventura, né? Ele é um político de direita, né, ou extrema direita, né? Pra quem fala. E ele dizem que ele era um ex-padre, né? E depois agora virou um político de direita. Mas assim, às vezes ele é um pouco desrespeitoso. Então você olha aqui, ele criou uma passagem fake, né, da TAP, onde ele coloca a data, o número de um assento fake, né, e coloca Lisboa. E coloca uma data determinada que seria o primeiro dia de abril, que seria o primeiro de abril, para nós é o dia da mentira, tá? Bem longe, para longe. Então, assim, a gente pensa até quanto a gente pode levar uma pessoa assim a sério. E eu, como brasileiro, eu vi o Bolsonaro fazendo muita coisa no Brasil, tá? Não sou totalmente contra o Bolsonaro, mas também não sou também de esquerda, então eu tento ficar mais neutro, né? E, assim, não existe Salvador da Pátria. Eu vejo essas plaquinhas dele aí, Salvador da Pátria. Não existe, nem Salvador da Pátria. Ninguém não vai ter alguém que vai descer lá do céu e falar, olha, tá tudo resolvido, tá bom? Agora vai ser o lugar o oásis do lugar mais lindo, correto e perfeito do planeta. Isso não existe. Somos seres humanos são falhos, sempre haverá problemas. E a gente tá aqui para resolvê-los. Ou e tem gente que tá aqui para piorar, né? Então é um equilíbrio. Mas olha aqui, se acho que muita gente vai rir, achar engraçado e não levar a sério, mas gente, a gente tem que começar a observar quem são as pessoas que
viram políticos e entram no poder. Isso em qualquer país, Brasil, Portugal, Espanha, Inglaterra, Itália. Tinha que ver quem são os políticos, qual que é, as pessoas não leem, qual que é o plano de que essa pessoa tem para o país, ou qual o plano que o Bolsonaro tem para o país, que o Lula tinha, né? Porque acho que o Lula tá tão mal agora, tá com a maior rejeição de todas as épocas, que com certeza eu acredito que a próxima eleição no Brasil também vai virar para a direita, vai virar a moeda. A gente não sabe o que vai acontecer, né? E esse negócio de virar moedas, que é um eu acho horrível, porque assim, o primeiro governo nunca consegue terminar o que ele fez e sempre gasta muito dinheiro. Aí entra outro governo para faz tudo diferente, faz tudo ao contrário, gasta muito de dinheiro. Aí esse governo perde, sai e entra outro governo e gasta muito dinheiro. Então fica esse ciclo infinito, ninguém termina nada. Ninguém finaliza as obras que tem que finalizar, os serviços que tem que finalizar, e as coisas nunca ficam muito boas. Mas talvez é o sistema que existe atualmente nesses países mais republicanos, mas essas repúblicas de país que nunca dão certo, né? A gente olha para os países com outra configuração, a gente vê que é um pouco melhor, porque sempre estão mais estáveis. Não estou falando de ditadura não, tá? Ditadura é uma coisa mais meio complicada, tipo Coreia do Norte, China. Bem que a China ela é ditadura nos costumes e extremamente capitalista nos negócios, né? Estou falando Coreia do Norte, Cuba, esses aí são uma ditadura mesmo que a pessoa não consegue ter que sair fugida de barco lá se conseguir, né? Mas enfim, a gente olha para isso aqui, não dá para levar essa pessoa a sério, né? Não dá, né? A pessoa que brinca, ri, passa mal na eleição duas vezes, depois que ele foi considerado segundo poder, né, depois das eleições, ele não passou mais mal. O coraçãozinho dele parece que ficou muito feliz e bem, né? Então vamos lá. Junto com uma passagem de avião, que dizia querer mandar imigrantes para um destino longe. Em apenas 6 anos de existência, Mal ele sabe que tem 4 milhões de portugueses morando fora de Portugal. A partir do momento que você sai fora da linha de fronteira, você é um imigrante. Independente se você tem a mesma moeda no país. Por exemplo, se um português vai para a Espanha, um português vai para a Itália, ele é um imigrante. Independente se é a mesma moeda, certo? Porque os países compartilham da União Europeia, que é o continente, compartilha da mesma moeda, mas não dos mesmos costumes, da mesma cultura, do mesmo dinheiro. Um país não joga dinheiro pro outro porque o outro ficou mal, cada um que se vire com a sua economia. A gente tem a mesma moeda, mas a gente tem as nossas particularidades. Isso é muito visível, né? Você não enxerga quem não quer. Então tem muitos portugueses fora de Portugal. Tem muitos portugueses no Brasil, tem muitos portugueses na Argentina, tem portugueses na Espanha. Então os portugueses sempre, como desde sempre foram navegantes, então eles sempre estão indo em todos os lugares do mundo. Então, tipo, ele falar longe. Então, assim, essa distância de. Lógico, se for imigrantes que causam problema, cometem crimes, eu concordo, tem que sair do país. Nenhum país quer imigrantes que causam problemas. Problemas graves, assaltam, cometem crimes e. Ninguém quer. Ninguém quer. Nem o Brasil quer, entendeu? Porque o Brasil tem muitos problemas, nem o brasileiro quer isso. Imagina os países que são um pouco mais desenvolvidos, mais organizados, também não querem, né? Então vamos lá pro vídeo. o Chega virou uma força política importante. Em 2019, se tornou o primeiro partido considerado de ultradireita a conseguir assento no parlamento português desde 1974, quando foi derrubada a ditadura de Antônio Salazar. Em 2022, virou a terceira maior força do parlamento português. E agora já está... Vocês perceberam, né? Antes do partido do André Ventura, que é considerado direito, qual que era o partido que tinha representatividade na direita? Salazar. Salazar era um ditador que deixou esse país durante décadas estacionado no tempo. Então, tem que ler a história, né? Eu li um pouco, não li muito, mas eu li bastante suficiente que era uma ditadura, entendeu? Então, tipo, até conseguir se livrar disso, os mais velhos devem entender mais sobre isso, né? Mas enfim, vamos voltar aqui pro vídeo. Está empatado no segundo lugar, algo que pode fazer com que o governo de centro-direita dependa do Chega para aprovar as suas propostas. É um quadro que reflete o avanço da direita em outras partes do mundo e que colocou a imigração no centro do debate eleitoral e social em Portugal. Em maio, o governo de Luís Montenegro anunciou que notificaria 18 mil imigrantes em situação... Esse número já mudou, tá? Só para atualizar, são 34 mil imigrantes
Sendo que deles, a primeira maioria de imigrantes que terão que sair do país porque tiverem indeferimento no pedido de solicitação de título de residência em Portugal foram os indianos, né, do leste asiático, 13 mil e tantos. E a segunda nação foi os brasileiros, com 5.300 e tantos brasileiros que vão ter que deixar o país em 20 dias, que eu achei muito pouco esse tempo de 20 dias, para a pessoa se organizar e ter que sair, né? E vai ter que sair, né? Então, se ela não tem os critérios que o país quer, não tem muito o que fazer, arrumar as coisas e ir embora, não tem muito o que falar, né? Tipo, e a gente não é, a gente é imigrante, a gente não é dono do país, a gente não é nativo do país, a gente tem que sair, gente, ou tentar a próxima oportunidade vindo mais organizado. Eu acho que isso que talvez tenha que fazer, né? Melhor sair numa boa do que tentar a sorte, ficar no país, ser hostilizado e ser risco de ser preso, né? E pagar multas, essas coisas, né? Então é isso. Vamos aqui para continuar com o vídeo. Eu acho que eu até saí do vídeo aqui, vamos ver. Tem mais uma propagandinha, né, aqui do vídeo. Então, eu vou colocar só no mudo aqui, porque eu normalmente, gente, eu não pago YouTube, sabe? Eu não pago. Acho que 90% da população não paga YouTube, né? Então Então vamos lá pro vídeo. Do debate eleitoral e social em Portugal. Em maio, o governo de Luís Montenegro anunciou que notificaria 18 mil imigrantes em situação irregular para que deixem o país. São imigrantes que tiveram seus pedidos de residência negados pelo governo português. Entre eles estão os brasileiros. Isso provocou uma reação política. Montenegro foi acusado pela oposição de populismo eleitoral, ou seja, de anunciar deportações em um momento em que o seu partido disputava votos com a direita radical. O governo de Portugal negou ter tomado a decisão de olho na eleição. Já o candidato do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, fez uma campanha pregando o fim do discurso de ódio contra imigrantes e também defendendo que imigrantes façam mais para se adaptar à cultura portuguesa, mas também Que tem aquela questão, né, gente, que eu até falo, tem muitos imigrantes que não têm interesse em aprender a língua portuguesa, tá? Eu já peguei Uber, por exemplo, com pessoas do Bangladesh, do Paquistão, da Índia, eles só falam inglês. Tipo, se você não saber falar inglês e você precisar que leve no lugar, ou se você estiver passando mal, qualquer coisa, tem que fazer mímica, entendeu? Mímica ou usar o Google Tradutor, mas falar, não fala praticamente nada. Teve um que até falava bem arrastado, com bastante dificuldade, mas conseguia ainda falar alguma coisa. Mas, assim, grande maioria não fala português, tá? Então, pelo menos eu que sou brasileiro, tive bastante dificuldade com Uber, principalmente em Lisboa. Quando eu fico para Lisboa, praticamente 90%, 80% dos Ubers e dos Bolts em Lisboa são administrados por pessoas da Índia, Bangladesh, Paquistão. Eu praticamente não peguei Uber com nenhum brasileiro, tá? Fiquei 3 dias lá. Foi sexta, sábado e domingo. E eu não peguei nenhum Uber com nenhum português, nem Bolt. Não peguei nem com brasileiro de nenhum outro país. Ou era Bangladesh ou era Índia, sabe? E eu peguei bastante Uber porque eu fiquei rodando lá os centros históricos para conhecer, né? E não vi nenhum. Sério. Nem, não sei por quê. Eles dominaram ali o comércio todo disso. Mas enfim, vamos lá pro vídeo. reconheceu que o seu partido não conseguiu criar um sistema de imigração eficiente quando esteve no poder. Uma pesquisa recente apontou que 68% dos portugueses consideram muito permissiva a política migratória do país, e 75% defendem uma entrada, entre aspas, mais regulada de imigrantes. Ao mesmo tempo, num país que envelhece a ritmo acelerado, os imigrantes têm tido um papel em renovar a população. Quase 1 em cada 4 nascimentos em Portugal, em 2022, foi de bebês de mães estrangeiras. Assim, eu até concordo com os portugueses. A gente tem que se pôr no lugar, né? Você tá num país. Você paga impostos. Você tem filhos, por exemplo. Seus filhos não podem se desenvolver, crescer, conseguir uma casa, ou alugar um quarto para estudar numa universidade, ou tudo. Você vive num país super inflacionado, porque não é só os imigrantes de países mais pobres, tá? Tem imigrantes de países mais ricos que estão vindo para Portugal, por exemplo, da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos. E se aí o dinheiro deles vale, eles têm muito dinheiro, mais dinheiro que os portugueses. Então eles acabam comprando muitos imóveis aqui, comprando hotéis, e fica tudo muito mais caro. Entendeu? Não é só os imigrantes brasileiros, indianos, que são os mais
renda mais baixa que vem para cá, entendeu? Os países mais ricos também inflacionam o país, mas que ninguém fala isso, né? E é engraçado porque eu acho que assim, o país ao mesmo tempo que precisa de mão de obra, porque tem muita gente que não quer fazer certos trabalhos, também não quer abrir totalmente as portas. E eu acho realmente isso correto, não deve abrir. Porque se no Brasil, por exemplo, o Brasil, por mais que as pessoas não achem, o Brasil passa pelas mesmas sequelas. O Brasil tem uma população de imigrantes alta de vários países, entendeu? Alguns países já estão bem adaptados, tipo o Japão completou atualmente 130 anos de imigração no Japão lá, inclusive tem uma freguesia, um bairro lá de São Paulo que se chama Japão Liberdade, que é considerado o maior bairro japonês fora do Japão, com maior imigração de japoneses fora do Japão, como também de italianos e dos portugueses, né? Então, agora tem dos venezuelanos, né? Foi muito venezuelano para o Brasil. Alguns foram para outras cidades, para a minha, que é uma cidade muito grande, para São Paulo, mas outros ficaram, a maioria ficaram em Roraima, em Pacaraima, que é uma cidade pequena. 80% dos partos que tem lá em Pacaraima, em Roraima, é de venezuelano. Tem venezuelano que recebendo Bolsa Família, paga com os impostos brasileiros. Não que eles não mereçam tudo, mas se eles estiverem trabalhando, cumprindo com imposto de renda, que também tem imposto de renda no Brasil, como tem o IRS em Portugal, ok. Mas muitos ali não estão trabalhando, não fazem nada. Tem uns ali que até cometem crime, que eu já vi em alguns noticiários, e estão lá. O Brasil também tem que criar leis de fronteiras, criar lei de filtragem de pessoas que entram no país, porque o país já está uma bagunça, né? A casa da mãe Joana ainda vai ficar mais ainda. Se isso não for resolvido. E com a atual presidência que nós estamos lá, o atual governo que nós temos lá, é só fragilidade e caos, né? Então, até mudar lá, sair o atual presidente, teremos muitos problemas. Mas vamos aqui para a matéria novamente. Bom, no caso do Chega, a retórica anti-imigração do André Ventura não costuma ser direcionada diretamente aos brasileiros. Em parte porque na base de eleitores do Chega estão muitos brasileiros que fizeram campanha. Então, esses brasileiros que fizeram campanha para o Chega são empresários, são pessoas que têm a simpatia desde o Brasil com o Bolsonaro e vieram e apoiaram o André Ventura, que fez uma live com o Bolsonaro, porque eles têm o mesmo viés político de direita. Então, assim, é o conservadorismo. Por isso que eu falo, a direita para a parte econômica, financeira, ela é melhor que a esquerda. Só que a esquerda, para questões sociais, ajudar pessoas com vulnerabilidade, que tem uma vida diferente da comum, padrão, papai, mamãe, família, margarina, sol, café da manhã, papai, mamãe, família, carro, sofre muito com a direita, porque a direita não aceita uma coisa, o diferente, né? O progresso, né? Progressistas, né? Que são a esquerda. Eles são conservadores, querem manter as culturas do jeito que ela é. Pode passar 1000 anos, vai continuar daquele mesmo jeito. Vai sempre aquela casa, aquela janela, aquela estrutura, vai ser continuada do mesmo jeito. E a esquerda visa o progresso, a evolução, as coisas mudam, né, e tal. Então as coisas nunca vão fundir. É como água e óleo, entendeu? Então, tipo, Bolsonaro e André Ventura são óleo, né? Assim, é a mesma coisa, a mesma visão de realidade de mundo, né? E esses brasileiros que votam são os mesmos brasileiros que defendem o Bolsonaro em Portugal, né? Eu só fico curioso com alguns artistas e apresentadoras da Globo, né? Que vieram morar em Portugal também, o ator lá que era da Grande Família. Que lado que eles estão hoje aqui em Portugal? Ou é da esquerda ainda ou eles mudaram para a direita? Porque pode ser direita lá, mas esquerda aqui, né? Pode depender do tipo de interesse que as pessoas têm. Vamos lá. Pelo partido. Ventura é apoiado pelo ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, com quem fez até uma live, e já liderou protestos contra o presidente Lula no parlamento português. A principal mensagem do Chega é contra... Que foi bem vergonhoso, eu lembro disso. Colocaram uma placa, viraram as costas, faltava jogar bolinha de papel no presidente Lula. Gente, o presidente Lula, ele é uma figura de política, mas ele não é o país, tá? O país vai continuar lá, mas sei quantos centenas de anos, mas o Lula não. O Lula vai virar uma figura política, uma história, né? Como os outros do passado já viraram, tanto Portugal o Salazar, quanto
os presidentes que já passaram pelo Brasil também, pelos imperadores que passaram por Portugal e pelo Brasil, que já não estão mais nesse mundo. Então, essas coisas passam, o país fica e vai modificar. As pessoas, com o tempo, não vão virar só história, elas não vão ter mais tanto poder ideológico, né? Alguns ficam, né? Você vê que tem muito país aí que, tipo, que ainda cultua aquela ideologia de uma pessoa que já nem tá mais nesse planeta, né? Então as pessoas meio que querem impor aquilo que não deu certo no passado, que se desse já estava ainda aí, né? Então é isso. Então, não sei, é uma situação complicada. Contra imigrantes irregulares, sobretudo de países do sul da Ásia que não falam a língua portuguesa. É que tem crescido em Portugal o número de imigrantes vindos da Ásia, de países como Índia, Paquistão, Bangladesh e Nepal. Mas os brasileiros se consolidaram como a comunidade mais numerosa. E isso tem tido muitos efeitos em Portugal. Bom, Portugal sempre foi importante para o Brasil por motivos óbvios. Foram mais de 300 anos de colonização. Mas ao longo da última década, talvez o papel dos brasileiros em Portugal nunca tenha sido tão grande quanto agora. São mais de 500 mil de brasileiros morando em Portugal. É hoje o segundo país com a maior comunidade brasileira no mundo, atrás só dos Estados Unidos. É o dobro da quantidade de brasileiros aqui no Reino Unido, que é o segundo país europeu com mais brasileiros. Assim, eu fico pensando tipo, quando eu vejo um brasileiro, cara, eu não tenho problema nenhum, no meu ponto de vista, se tivesse um português no Brasil com uma camiseta de Portugal, uma camisola de Portugal, não teria problema nenhum. Tipo, tem gente que liga, né? Eu não ligo, não. Sabe, eu tiro. Tem argentinos com a camisola da Argentina. Já vi venezuelano com a camisola da Venezuela no Brasil. Tipo, eu não sei como os portugueses acham quando vê isso, né? Deixa aí no comentário o que vocês acham quando os portugueses acham quando vê alguém com a camisola de outro país em Portugal. Se não tem nada a ver, se não importa. A menos que seja do time daqui, né? Porque aqui tem umas briguinhas dos times aí. Mas enfim, vamos lá pro vídeo. O que chama atenção é que foi um aumento de 85% ao longo de 4 anos. Brasileiro. Mais esses vídeos aí, brasileiro, que mora na Europa, eu vou te ajudar, né? Eu não sei que ele pode me ajudar, né? Quem ajuda, que ajuda, né? Então eu sempre fico receoso quando eu vejo esses vídeos, assim, morro de medo desses vídeos. Vamos pular ele, né? Então vamos lá. Veja, o número de brasileiros em Portugal foi de 276 mil em 2020, no começo da pandemia, para 513 mil em 2023. É um cenário atípico. Em outros Não é atípico. Sabe por que aconteceu isso? Dessa subida de 276 mil brasileiros para esse? Adivinha quem foi? Os influencers. Muitos influencers faziam propagandas na internet dizendo coisas que nem existia. Podia até parecer próximo, mas não existia. Eu via youtuber e influencers fazer aqueles vídeos, se você pesquisar aí na internet, no Instagram ou no YouTube, vídeos antigos, que esse pessoal deve ter até apagado, porque depois que teve aquela explosão de investigação com os influencers que ficavam fazendo propaganda enganosa e muita gente sumiu, tinha gente que fazia propaganda dizendo que com 100 euros fazia a compra do mês. Em Portugal se vivia muito bem. Tinha gente que falava que ganhava muito bem, ganhava 2 mil euros, 3 mil euros trabalhando com TI. Tem gente que dizia que você poderia chegar aqui e revalidar seu diploma universitário e ganhar muito bem com isso. Se conseguia comprar um carro com facilidade. Então, assim, venderam um mundo de sonhos e fantasias que, na verdade, quando você chega em Portugal, existe algumas coisas, existem, não é tudo ruim. Mas tudo que falavam no Brasil que teria em Portugal, não tem. Muita gente foi ludibriada e enganada. A gente investiu todas as suas economias aqui porque assim, quando você muda com o propósito de mudar de país, porque você quer mudar de país, você estudou muito bem sobre o país durante anos, você já foi para o país várias vezes turistar, conheceu o país, viu o clima, as pessoas e você gostou, é uma coisa. Agora você foi na cabecinha do influencer, do Portugal alguma coisa, do Thiago alguma coisa, e você chegou, ou na Lila, sei lá, que falou pra você que aqui é tudo maravilhoso, não sofre xenofobia e nada vai acontecer, e você vai ter o emprego dos sonhos, e você vai muito bem, você vai conseguir juntar dinheiro para mandar pro Brasil. Muita gente veio com essa ideia. E quando chegou aqui, quebrou a cara. Eu já cheguei a ver gente que estava dormindo, tentando dormir dentro daquelas lojas de lavar roupa e foi expulsa. Teve gente que foi pedir socorro pro padre para dormir no quartinho do padre.
até conseguir um canto pra ficar, gente. Eu já vi isso. Meus próprios amigos, casal, faz acontecer isso, um casal, entendeu? Eu já vi gente morando em carro, em barraca lá no meio da rua. Que eu acho, pô, você sai do seu país, você vai morar numa barraca no meio da rua. Aí fala que tá tudo lindo e maravilhoso. Eu não sei que as pessoas devem sofrer alguma. É realmente aquela síndrome do vira-lata. Não, eu não vou voltar pro Brasil e me sentir humilhado lá. Eu prefiro passar perrengue em Portugal ou em qualquer país da Europa. Sofrer. Quero sofrer, mas prefiro sofrer na Europa. Eu já vi gente falar assim: prefiro sofrer, comer um pouco de emoção na Europa. Aí eu penso, gente. Sabe, não faz o menor sentido isso que você está falando. Você está vivendo uma subvida que você faz os outros brasileiros que vieram mais organizado passar vergonha. Você faz os nativos, os portugueses, sei lá, o país que você esteja, de ver o brasileiro de uma maneira ruim, como se nós fôssemos um bando de nômades, moradores de rua, entendeu? Então, tipo, e que o Brasil realmente é tudo horrível, tudo péssimo. Não, o Brasil tem cheio, o Brasil tem muitos problemas, tá? Eu não nego. Mas só que acontece, a diferença do brasileiro para os outros pessoas de outros países que eu já conversei com pessoas do mundo inteiro é que as pessoas de outros países são pontuais, ó, tem esse problema e a gente vai resolver. Agora o Brasil faz muito drama, vitimiza muito e aumenta muito pra, sei lá, se fazer drama, se vitimizar e passar por coitado. E aí os portugueses, os europeus vão olhar pra sua cara e não vão ficar com dó de vocês, vão achar que você é ridículo. Entendeu? Tipo, então eu não tenho essa síndrome. Eu falo assim, não, tem problemas no Brasil, tem corrupção, a gente tem um presidente ruim, precisa melhorar muito, o país é muito grande, tem divergências culturais, precisa melhorar muita coisa no Brasil. Hoje a gente tem três poderes, que um poder sobressai sobre os outros dois. Então, assim, é isso. E o que a gente pode fazer para resolver? Eu sozinho não posso fazer nada. Então, assim, já tem. Se eu fizer alguma coisa, eu vou até preso. Então, assim, não sei o que dá para fazer. Entendeu? Aí você olha para Portugal, o que dá para fazer em Portugal também? Portugal também tem problema, gente. Só que as pessoas querem jogar para debaixo do tapete e fazer de conta que nada acontece, camuflar as coisas. Não existe país perfeito, nenhum. Até os Estados Unidos está passando agora um problema com imigração lá na Flórida, colocando os imigrantes para correr sem autorização do prefeito e governador da cidade. O Trump tá indo lá e mandando a Polícia Nacional dele lá botar todo mundo para correr. Entendeu? Tá virando uma moda agora. Então, assim, agora o Brasil tá caladinho sem falar uma palavra. Né? Vamos ver o que o diplomata aí, que os governadores aí, que os políticos brasileiros vão falar sobre o que está acontecendo com os brasileiros que estão voltando. Muitos estão voltando realmente porque vieram despreparados, não têm condição econômica de ficar no país. E eu acho que os portugueses não querem esse tipo de gente aqui, entendeu? Eles não querem. Eles querem pessoas médias para pessoas que tenham condição. Qualquer país quer. Porque eles vão ficar dando subsídio, pagando um monte de coisa pra gente que às vezes nem tá trabalhando, só tá vivendo de renda. Né? Então vamos lá pro vídeo. Outros países com grandes comunidades de brasileiros, como a Espanha e aqui no Reino Unido, os números subiram menos de 10%. Portugal atrai brasileiros pelo clima, maior segurança, uma moeda mais forte, o euro, o idioma em comum e também a facilidade burocrática, já que existem muitos protocolos para validação. Entre aspas, tá? Validação de diploma em Portugal não é tão fácil no nível superior, tá? Você consegue validar seu nível em ensino médio, mas o nível superior é meio complicado. E mesmo assim, você validando o seu nível superior, você tem que ver quanto que você vai conseguir ganhar em euros em Portugal. Porque você ganha em euros, você gasta em euros. Você gosta de converter o dinheiro, ganhar em euros e converter como se fosse pagar em reais em Portugal, tá errado. Você pode converter aqui, mas você vai mandar lá para o Brasil por plataformas e pelo casa de câmbio online, lá para o Brasil, né? Mas você vai perder um pouco de dinheiro nessa conversão, você vai mandar para o Brasil, você vai investir no quê? Isso é a longo prazo. Ninguém vai vir para Portugal para ficar rico, tá, gente? Aqui você tem vamos dizer assim, uma qualidade um pouco melhor de vida, nem tanto, mas porque as coisas aumentaram um pouco de preço, mas nem tanto. Você ganha uma coisa e perde na outra, entendeu? Então, assim, é questão de escolha, mas assim,
Se vitimizar e fazer drama, Deus me livre. Eu não gosto disso, sabe? Respeito, sou educado, muito, muito bem, mas me vitimizar e fazer drama, Deus me free. Vamos lá pro vídeo. De diplomas brasileiros, por exemplo. Especialistas apontam que essa migração acontece em várias camadas, tanto entre quem busca empregos de mais baixa renda, como Então depende, por exemplo, isso que eu falei. Eu já conheci gente, eu conheci gente formada em arquitetura. Eu tenho 2 formações, né, universitário, e eu não trabalho nelas, porque uma delas paga super mal, assim, para o nível para eu poder viver aqui. Tipo, se eu trabalhar no chão de fábrica, ou trabalhar na limpeza, eu vou ganhar praticamente a mesma coisa que trabalhar na área superior aqui. Assim, diferença de 100 euros. Só que eu vou trabalhar de domingo a domingo, na minha área. Se eu trabalhar no show de fábrica de segunda a sexta, eu vou ganhar 100 euros a mais. Eu tenho que escolher, eu tenho qualidade de vida, de ter tempo de sair, ver as coisas, ou trabalhar de domingo a domingo que tem um descabelado para ganhar 100 euros a mais. Então, assim, o que vale a pena? Tem que pensar bem, né? na construção civil, como profissionais especializados em setores de tecnologia, medicina ou advocacia. Uma parcela também está apta a votar em Portugal, desde que tenha residência legal no país há pelo menos 2 anos. Mas é um contingente pequeno no momento. Dos apenas 34 mil estrangeiros cadastrados no sistema eleitoral português, 25% são brasileiros. De qualquer modo, a grande presença de brasileiros impacta Portugal de várias formas. Um exemplo é que o idioma português tem cada vez mais palavras tipicamente brasileiras, como dica, grama ou geladeira. É o que os portugueses chamam de brasileirismo. E nem tudo é tão ameno. No final de 2024, nas redes sociais, alguns brasileiros começaram a chamar Portugal de Guiana Brasileira. Uma sugestão jocosa de que Meme. Sabe o que é meme? Meme. Aquelas piadas de internet que falam bobagens. Até os portugueses deram, uns não gostaram, mas a maioria deu risada. Aí depois os portugueses rebateram, teve até a rádio comercial, onde eles ficaram rindo lá, fizeram um vídeo, tudo falaram que o Brasil era a Groenlândia, dos Estados Unidos e não sei o quê. Eu achei isso bem engraçado, dei risada também, ficou por isso. É piada. Uma piada aqui em Portugal também vai ser crime. Já basta no Brasil, né? Onde um comediante foi preso por fazer piada num lugar fechado, né? Enquanto políticos estão roubando milhões do INSS, dos velhinhos, o comediante está sendo preso, né? Soltaram o Cabral, mas não é o Cabral que descobriu o Brasil, é o Cabral político que desviou o dinheiro, que teve 400 anos de cadeia. Soltaram ele para fazer, ele virou influência na terraça da cobertura dele no Rio de Janeiro, mas prenderam um índio. Isso é sério, gente, de verdade. Então, não, se precisar, vocês vão ver isso, é real. Perderam um índio de verdade, mas soltaram o político Cabral. Entendeu? Prenderam o comediante, mas não prenderam os ladrões e os corruptos que roubaram o dinheiro do INSS dos reformados aposentados no Brasil. 6 bilhões, até para 90, porque ainda não conseguiram desvendar tudo e ninguém foi preso ainda. Entendeu? Pra você ter ideia. Mas o mais grave é essas piadas na internet, esses memes aí. Tá vendo até ali, ó, Ordem Bacalhau. Tipo, aquele que tá rindo ali embaixo até é português, ele até riu. Gente, tem que rir, gente. É bobagem, é piada. Né? Vamos continuar. Portugal estaria se tornando uma espécie de território brasileiro, assim como a Guiana Francesa é um território da França. Alguns portugueses encararam Então, Guiana Francesa. Ela podia não ser Guiana nem francesa, porque teve um plebiscito na Guiana Francesa, que é um país acima do nosso, pequenininho lá. Vocês queriam ser independentes. Os guianenses não quiseram, porque se eles fossem independentes, eles tinham que criar a própria moeda. Eles iam perder muito dinheiro. Eles têm passaporte francês, eles são dos sítios da França, eles ganham em euros. Você acha que eles vão perder dinheiro? Porque para criar uma moeda guianense, virar um país independente, você acha que eles iam querer? Claro que não, né? Eles continuaram querendo ser um dos distritos lá da França, mas eu acho super bizarro esse negócio de país ultramarino, sabe? O país está 10 mil quilômetros de distância do país principal, que foi o colonizador. E, na verdade, quem colonizou a primeira Guiana foi os portugueses, mas depois a França foi lá e tomou, como os holandeses fizeram e os ingleses fizeram. Então tem o Suriname lá e é só a Guiana, né? Que foi da Inglaterra e da Holanda. Depois eles conseguiram ficar independentes. Só a Guiana Francesa que não ficou, porque a França lá ficou lá segurando indiretamente. Isso é a mesma coisa que acontece com os países da África também, que alguns até hoje são colônias da França. Eles absorvem os matérias-primas daquele país e jogam tudo ali dentro da França. Então a França e a Inglaterra ainda são
indiretamente colonizadores, né? Então vamos lá. Isso como uma ofensa. Mais um caso que também causou polêmica e dividiu opiniões. No TikTok, brasileiros fizeram vídeos satíricos tratando Portugal como o mais novo estado brasileiro. A verdade é que diversos aspectos da cultura brasileira são hoje Se for ver, gente, Pedro I, Pedro II, Dom João VI. O Dom João VI era rei de Portugal e depois foi para o Brasil, passou lá uns 15 anos porque teve a Revolução Napoleônica, de Napoleão da França, né? E se for ver, antigamente o Brasil era Brasil, Algarve e Portugal, né? Portugal, Brasil, Algarve. Então era uma coisa só, porque era um reinado só. O Brasil ficou 300 anos, assim. Então, Brasil mesmo só existe há 200 anos, viu, gente? De 1800 para cá. Antes disso, era uma colônia, como a Guiana Francesa é a colônia da França hoje. Se não tivesse tido o Dom Pedro I ter chegar para lá no pai dele e criado um país dele mesmo, que é o Brasil, o Brasil seria colônia de Portugal até hoje, entendeu? Então, tipo, ou não, né? Mas enfim, vamos lá pro final desse vídeo. muito mais visíveis em Portugal do que na década passada. Recentemente, esta foto viralizou em Portugal e no Brasil. Aí eu vi isso daí, eu fui somente com meus próprios olhos no Continente. Esse é um mercado chamado Continente, que é um mercado português, tá até embaixo pequenininho, Continente, que está aceitando o Pix, né? Então, assim, o Pix é como se fosse o MBWay. Você consegue fazer as compras pelo telemóvel, entendeu? Pelo celular, telemóvel. Óbvio, você vai pagar em reais, então vai aparecer a conversão de valores aí. Isso aí é questão bancária, são banqueiros que estão interessados em dinheiro. E lógico que eles perceberam que brasileiros estão pagando em reais, que muitos brasileiros que vieram para Portugal, grande parte tem poder econômico muito bom. Então eles conseguem pagar a moeda do Brasil. Mesmo que seja 5, 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes mais, mas eles estão pagando. Então, assim, esse mercado viu a oportunidade de agariar cliente, ganhar mais dinheiro, né? Isso aí é questão de comércio, de marketing, então, enfim, vamos lá. Um supermercado português que convida os clientes brasileiros a pagarem com Pix. O jornal português O Público noticiou que o Pix já se popularizou como meio de Então, essa aqui foi a notícia da BBC Brasil, se popularizou como meio de pagamento. Não que se popularizou, né? O único lugar que eu vi que aceita isso é nesse hipermercado Continente. É como se fosse o nosso Carrefour no Brasil, nosso Extra, nosso Açaí do Brasil, entendeu? Eles têm aqui também a rede de mercados deles, que acho que a principal são o Continente e o Pingo Doce, que são os outros que tem, que é Lidl, Lidl, acho que no mini preço também é português. Lidl, Audi, esses daí já são de outros países. Intermarché é francês, então assim, é isso. Mas a questão é, haverá mudança, são 34 mil brasileiros que estão, brasileiros, 34 mil imigrantes, e 5 mil brasileiros que estão para receber a notificação para sair do país. Muita gente está aguardando a troca da papelinho, né, como disseram, papel de segunda classe lá da CPLP pelo cartão, até agora ninguém falou nada, tá um mistério. Tem gente até agora, desde de setembro do ano passado, até desde o início do ano passado, esperando o título de residência que não recebeu ainda. O ministro, que o Antônio Amaro não sabe se vai ficar ou não, com o secretário de segurança lá, e fizeram inclusive um vídeo que eu vou fazer falando sobre isso, sobre os dados que eles colocaram. Então tá tudo assim, ninguém sabe o que vai acontecer. A AIMA, que é a Agência de Imigração e Fronteiras, que substitui o antigo CEF aqui em Portugal, não dá mais informações nem por e-mail, nem por telefone, por nada. Então as pessoas estão assim, ó. A Deus dará. Dia 30 de junho agora acaba a CPLP pela segunda vez. Será que vai ter mais uma renovação canetada lá do presidente até o final do ano, do ministro? Será que vão entregar os cartões até 30 de junho e tudo vai ficar certo? As pessoas que não conseguiram vão voltar para o Brasil, as que conseguiram vão ter o cartão as portinhas fecharam e quem quiser entrar vai ter que entrar com visto, com documentação correta, com emprego. Vamos pagar para ver, né, gente? Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Então esse é o vídeo de hoje. Curta o canal, dê joinha para novos vídeos. E até logo e tchau, tchau.